Desculpa. Obrigado, Mário Sérgio. Obrigado a todos presentes. É uma alegria grande estar com vocês. Uma pena não podermos ter hoje o nosso querido Divaldo. Que Deus lhe dê uma boa recuperação. E eu trouxe para falar, para a gente conversar um pouquinho, o tema reencarnação. Eu me lembro que eu, recém-formado, ainda estava na casa de meus pais e, num almoço pouco usual acontecer, uma visita durante o almoço, principalmente de dois padres. Minha mãe, sim, sempre muito católica, meu pai nunca foi um frequentador da igreja, ele frequentava a igreja ortodoxa, inclusive. E já que eu sou neto de libaneses. E a desculpa era que um dos padres era amigo de infância do meu pai. Mas ele veio acompanhado de um outro, e durante todo o almoço, todo o período do almoço, e como eu sou comilão, eu acabo, se tem um almoço longo, eu vou comendo. Todo o período do almoço, esse padre me questionava a respeito do espiritismo. O outro padre, que foi levado pelo padre Ben, que era amigo de infância do meu pai. E no final ele me questionou: se nós reencarnamos para expiar os pecados, que tipo de pecado tão monstruoso cometeu Jesus porque ele foi crucificado? E aquela pergunta ou essa pergunta que eu apresentei, que ele me fez, a princípio pode parecer de uma lógica grande se nós aceitarmos reencarnação apenas como uma punição. Mas se nós percebermos que o Espiritismo nos apresenta a teoria da reencarnação como um fato consumado da justiça divina, nós compreendemos que o argumento que esse padre utilizou é um argumento um tanto pobre, porque nós não reencarnamos apenas para expiação. Mas o que eu queria também mostrar para vocês são algumas argumentações. Quando nós podemos perguntar, no que diz respeito à ciência, e à ciência médica principalmente, primeiro, se existem evidências na literatura médica que sugerem a reencarnação. E o segundo ponto, quais as consequências da postulação científica da reencarnação? Então, são dois pontos que... A primeira pergunta, nós temos uma resposta. Existem evidências que sugerem reencarnação na literatura médica? Sim, existem inúmeras evidências trazidas na literatura médica por pesquisas que utilizaram não o método tradicional da pesquisa científica, que é um método em que você espreme o máximo possível a natureza ou a realidade para encontrar uma resposta. Então, o método tradicional da pesquisa científica na área da biomedicina, principalmente utilizada no estudo do tratamento de doenças, é o método em que você parte de um princípio que é o princípio do falseamento. O que é isso? Eu tenho uma hipótese e para que eu possa testar essa hipótese, se ela tem probabilidade de ocorrer com frequência, ou seja, que ela possa ser verdadeira, eu primeiro devo questionar a sua veracidade. Eu entro no falseamento. Se isso A acontecer, B não pode acontecer. Ou seja, se tal remédio ele
baixa pressão, qual a chance dessa minha hipótese ser apenas um fato que ocorre ao acaso? Isso é o que a ciência biomédica habitualmente faz. Na pesquisa sobre reencarnação, o que houve foi, e nas pesquisas, na verdade, o que ocorre geralmente é uma documentação histórica, uma comprovação dos fatos. E comprovação documental dos fatos. E isso tem um peso muito mais importante do que nós podemos, a princípio, pensar. Não é um experimento científico. E é algo muito parecido com o método que Allan Kardec utilizou. Porque utiliza a veracidade dos fatos. Utiliza o princípio da confiança e da busca da verdade. Então, baseado nisso, existem sim evidências que sugerem reencarnação. E aí alguém pode me perguntar, mas por que a ciência não fala em reencarnação? Porque, infelizmente, 98% daqueles que estão comprometidos com o establishment científico na publicação de fatos ou na elaboração de uma teoria, uma filosofia da ciência, eles são agnósticos ou são, se tem alguma crença, eles têm compromissos muito pesados com a indústria ou outros financiadores. Mas quando nós perguntamos quais as consequências da postulação científica da reencarnação, o Dr. Ian Stevenson nos respondeu num artigo muito interessante em que a tradução seria o valor explicativo da ideia da reencarnação. E ele publicou numa revista que tem um prestígio muito grande no meio médico, que é o Journal of Nervous and Mental Disease. Isso em 1977, e ele dizia que a ideia da reencarnação pode explicar aspectos da personalidade não alcançados ou explicados pelas teorias em voga, como as fobias, no caso, os medos excessivos, ou as filias, e esse termo eu que coloquei para dar ideia dos medos de nascença ou determinadas atrações que nós trazemos desde o berço, que ocorrem na infância, sem que haja melhor compreensão por parte da psicologia. Determinadas habilidades inatas não aprendidas. Disforias de gênero de ocorrência na infância. Criança que não se identifica com a própria apresentação biológica do seu sexo. Então, a ideia da reencarnação pode trazer muito para a contribuição, muitos dados e muitos elementos para que possamos compreender vários fatos que atualmente nós não temos resposta. Geralmente a resposta é: isso tem determinação genética, mas quais genes? Você não consegue muito definir. Muito interessante que, a não ser as doenças monogênicas, aquelas causadas por um gene determinado e que a ciência consegue isolar, todas as outras em que nós dizemos tem uma base genética, essa base genética não representa a totalidade da explicação dos casos. A teoria da reencarnação, ela já entraria trazendo uma ideia completamente diferente. E prestem atenção, se eu assumo a teoria da reencarnação como um evento, ou a reencarnação em si, como um evento biológico corriqueiro, eu vou ter que revirar em muito o meu método científico, porque eu vou ter que tentar compreender como o espírito é atraído de uma forma inexorável para aquele óvulo que foi fecundado, desde a concepção. E, para vocês terem uma ideia, eu vou ter que
ir muito atrás de teorias e tentar elaborar não apenas hipóteses, mas experimentos que mostrem a ligação do espírito com o corpo. Vejam que coisa bela. O Espiritismo preparou-se a vida inteira para auxiliar a ciência também nesse ponto. Mas ainda não chegamos lá, né? O Dr. Jim Tucker, ele vai dizer que nós temos mais ou menos 2.500 casos já relatados sobre crianças que lembram de vidas passadas. Isso em 2008. Hoje eu acredito que o número seja bem maior. E geralmente são crianças que se lembram de existências anteriores. E em se lembrando de existências anteriores, elas relatam fatos que podem ser investigados. E aí diríamos que seria até uma investigação histórica, porque a personalidade anterior, ela não existe mais na Terra. A personalidade anterior já desencarnou, já morreu, e isso então permite uma investigação histórica, onde eu vou buscar dentro da minha linha de pesquisa quem foi aquela pessoa, como ela viveu, como ela morreu, se teve contato de alguma forma com a criança que está relatando aquilo, se deixou pelo menos algum parente ciente de pessoas que conheciam aquela criança ou familiares daquela criança. Eu faço toda essa investigação histórica. Eu só aceito como memória espontânea de vidas passadas se eu não encontro nenhuma relação daquela personalidade. Primeiro, eu tenho que aceitar provar que aquela personalidade viveu. E depois, se eu não encontro nenhuma relação de proximidade daquela personalidade ou familiares com aquela família, a família daquela criança. E é isso que o Dr. Ian Stevenson fez a vida inteira. E o que ele traz muitas vezes como conclusões é que geralmente essas crianças passaram por morte violenta. A maioria delas teve morte violenta na existência anterior. E geralmente elas trazem marcas de nascença. E esse é o ponto interessante, porque até 35% das crianças têm marcas de nascença. E o que são essas marcas de nascença? São verdadeiras impressões físicas que o corpo traz, demonstrando uma relação causal com a morte anterior. Ou seja, com a morte da personalidade anterior. Como assim? Como uma relação causal se não é o mesmo corpo? Mas a impressão deixada no corpo pelo gênero de morte violenta da personalidade anterior, ela se apresenta como marcas sugestivas na reencarnação atual daquela criança que traz a memória. Então, em 35% dos casos, nós temos esse tipo de marcas de nascença. E as memórias de vidas passadas, apresentadas na infância, elas permanecem na fase adulta. O Dr. Haraldsson, que é dos países nórdicos, finlandês, ele nos traz essa pesquisa. Ele diz que um número grande de pessoas, mais de 80%, dos adultos que, quando crianças se lembraram de vidas passadas, eles retinham essa memória. Como a gente falou de marcas de nascença, eu vou trazer aqui alguns dados do Dr. Ian Stevenson, que são muito interessantes, e para a gente mostrar visualmente o que seriam essas marcas de nascença. Lembrem-se bem, Dr. Ian Stevenson, ele recebia a notícia, nessa época não tinha e-mail, chegava por correspondência ou ligação telefônica, mas que determinada criança, em determinada região da Índia,
ou de Burma, por exemplo, lembrava-se de que teria sido uma personalidade que viveu em determinada cidade, numa distância geográfica grande, e essa personalidade teria morrido de determinada forma e essa criança trazia lembranças vivas. Ele viajava até lá. Onde ele arrumava dinheiro para isso? O que é muito interessante como a espiritualidade trabalha, né? O Dr. Ian Stevenson ele começou fazendo pesquisas de paranormalidade, e ele recebeu uma bolsa permanente dos fundadores da indústria Xerox, que permitiram, então, com essa bolsa, esses seus patronos, permitiram, então, que ele pudesse viajar o mundo inteiro buscando esses dados e nos deixando esse legado maravilhoso. Então, nós vemos, por exemplo, o caso dessa criança. E essa criança, ela dizia que em outra vida, ela se chamava Maharam. Maharam era dono de um comércio numa cidade do outro lado da Índia. A Índia é um país interessante, porque nós temos na Índia um número gigantesco de idiomas, centenas de idiomas. E cada região da Índia, ela é separada também culturalmente. Então, o sul é muito distinto do norte. O idioma predominante no sul da Índia é diferente do idioma predominante no norte da Índia. Essa criança morava no extremo e ela lembrava que teria sido Maharam, um comerciante de uma pequena mercearia, ou equivalente, que havia vivido numa cidade no outro extremo, no norte da Índia. E Maharam teria morrido, segundo a lembrança dessa criança, durante um assalto em que bandoleiros entraram em seu comércio e não apenas tentaram levar ou levaram os seus pertences, mas o mataram porque ele tentou reagir. E tomou, então, um tiro a queima-roupa de uma espingarda. Essa criança trazia manchas brancas no peito. Como vocês podem ver, essas manchas mais branquinhas no peito. Dr. Ian Stevenson entrevistou essa criança. E ele, então, depois viajou para a outra cidade, no outro extremo, em que teria vivido Maharam. E ele encontra relato de vários Maharam. Porém, com a descrição dada pela criança, ele chega até a personalidade de Maharam, que teria tido um comércio e morrido devido ao assalto com um tiro de espingarda no peito. Ele conhece a família e ele vai, então, até o equivalente ao IML daquela cidade e consegue o laudo de necrópsia. E o que nós vemos nesse desenho aqui do lado é o laudo de necrópsia de Maharam, assinado pelo técnico de necrópsia que desenhou os orifícios de entrada dos projetis de arma de fogo. E se vocês olharem o que está em números, em algarismos romanos, principalmente o número 2, número 4, o número 1, correspondem o número 5, correspondem exatamente às manchas de nascença dessa criança. Aqui um outro caso, um caso de braquidactilia unilateral. Essa criança, ela lembra desde o início de sua infância, quando já domina a fala, ela relata uma vida em uma outra cidade, em uma outra extremidade, em que vivia no campo e teria perdido os seus dedos quando colocou a mão inadvertidamente
em uma máquina de picar ração, em um moedor de ração. E essa lesão ele trazia continuamente e lembrava dessa existência. Essa outra existência também foi lembrada por essa criança. Um outro caso, e eu creio que não está projetando, né? Mas um outro caso é de uma criança que traz uma lesão na perna. Ela tem o terço distal da perna amputado. E essa menina, ela é de Burma. Burma sofreu muito na Segunda Guerra. De Burma nós temos vários relatos de lembranças espontâneas de vidas passadas. O Japão invadiu Burma e fez um número gigantesco de mortos. E essa criança, ela, em Burma, essa menina, ela lembrou que a vida de uma jovem mulher que sofreu um acidente de trem. O trem passou por cima da perna dela, da perna direita dela. E essa menina nasceu sem o terço distal da perna, com amputação, na verdade, dos 2 terços distais da perna, através de um processo chamado banda amniótica. O que é a banda amniótica? Na banda amniótica, o bebê encosta um dos membros, quando não a cabeça, por exemplo, e aí é fatal, mas ela encosta um dos membros na parede da placenta. E aí o amnion, que é um conjunto de células que produz o líquido amniótico, ele forma uma espécie de banda e pressiona, corta então o membro a partir do ponto em que houve a formação daquela banda, chamada banda amniótica. E essa criança, então, nasceu sem a perna, e ela lembrava a personalidade de uma jovem mulher que foi atropelada pelo trem no mesmo país, mas num acidente. E essa menina também não tinha como saber a história dessa mulher. Então, nós temos, no que diz respeito a evidências de reencarnação, nós temos dados na ciência que são muito ricos. Mas o que nós devemos nos preocupar é o que a reencarnação significa para nós. E a reencarnação, ela tem consequências filosóficas muito importantes. E por isso nós dizemos que a reencarnação, ela deve ter para nós o significado moral ou filosófico muito mais vivo, porque diz respeito à nossa história, diz respeito ao que estamos fazendo na Terra, o porquê sofremos, e principalmente nos faz compreender a grandeza do sacrifício de Jesus, que em momento algum precisaria se imolar por todos nós, mas ele se dá em sacrifício. E nós entendemos, quando percebemos que nos processos expiatórios, muito bem compreendidos por nós e muito bem aceitos, é uma forma de vivermos um pouco, somente um pouco, a percepção do que é se dar em sacrifício. Se Jesus se deu em sacrifício por todos nós, nos processos expiatórios, quando nós reencarnamos com sofrimentos atrozes, no campo moral,
nós estamos nos dando em sacrifício em favor de nós mesmos, para que chegue um dia em que compreendamos que podemos nos dar em sacrifício em favor do outro. Podemos nos deixar imolar em favor do outro. E não há virtude maior. Não há virtude maior do que esse tipo de amor, em que já passamos pelo sacrifício de nós mesmos por nós. E agora nos sacrificamos pelo outro. Um estudo muito interessante, um artigo muito bonito, chamado The Healing Power of Love, o poder curador do amor. Esse artigo, ele foi publicado numa revista chamada de The Neuroendocrinology Letters. E ele fala de um tipo de amor curador que parece muito simples, mas é algo significativo, que seria a doação de um grupo de médicos aos seus pacientes, uma doação que durou 40 segundos em média, que é apertar a mão e olhar nos olhos da pessoa que chega sofrendo e perguntar como você passou, como tem passado, você está bem? Isso foi considerado pelos pacientes como um ato de amor. Vejam bem, apenas a atenção que o médico deu à pessoa que está em sofrimento foi considerado um ato de amor. Mas isso ainda nem chega próximo ao que é de muito significativo para a gente compreender o poder do amor. Como a reencarnação nos prepara para chegarmos à consciência de nos doarmos pelo outro a ponto de exercermos o poder do amor. Quando se analisa as várias formas de amor e como nós encontramos exemplos das várias formas de amor, o amor eros, o amor koinia, que é o amor religioso, e as outras várias apresentações do amor, nós chegamos no amor ágape, que é o amor sacrificial. O amor em que eu já estou pronto para me dar em sacrifício. Eu já estou pronto para, mesmo sofrendo dores atrozes, diárias, contínuas, eu esteja junto das pessoas que esperam por mim para uma palestra, uma palavra, e é o que o nosso Divaldo vem sofrendo já há muitos anos. O amor ágape, que é o amor em que eu me dou pelo próximo, simplesmente porque eu o amo. Esse tipo de amor, quando olhamos as repercussões sobre a saúde, nós não vamos encontrar uma pessoa muito mais viva ou muito mais pronta para ter aquela saúde perfeita no que diz respeito a um corpo sarado, um corpo sem doença ou nada que possa equivaler. Nós vamos encontrar pessoas simples que muitas vezes mantêm o corpo adoentado, não recebeu a bênção de uma cura perfeita, mas são pessoas completamente felizes, porque se doam pelo próximo. Tem uma vida mais longa, porque tem uma personalidade que foi descrito por uma pesquisadora canadense, a doutora Kobassa, chamada
personalidade resistente. Aceitam a situação e continuam se doando. E quando, então, o padre me pergunta se todos nós reencarnamos para expiação, que pecado gigantesco cometeu Jesus, porque ele foi crucificado. E eu me lembro bem que no dia eu disse, Jesus não cometeu pecado algum. E o sacrifício que ele fez foi um sacrifício de grande amor. Jesus não precisaria estar conosco, mas ele esteve e ele está conosco por amor. Nós, por outro lado, espíritos da terceira ordem, espíritos tacanhos, que não temos ainda a capacidade de amar, temos que reencarnar várias vezes para que possamos compreender a magnitude desse amor e um dia começarmos a nos doar como Jesus se doou inteiramente. Que Jesus esteja então em nossos corações, possa permanecer conosco, envolver a todos, envolver o nosso Divaldo, envolver todos os trabalhadores do bem, envolver a todos os evocados por essa prece linda que a Solange fez na abertura de nossa reunião. Muito obrigado, doutor Jorge. Vamos agora a um pequeno intervalo e já retornamos.